Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Susan. E eu queria convidar a igreja a louvar o Senhor nesse momento, a engrandecer o nome dEle e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Porque muitos queriam estar aqui nesse momento, mas não estão. Então eu queria convidar a igreja a adorar, engrandecer o nome dEle e dizer que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é teu é o louvor, majestade santa. Que darei eu a ti por todos os teus benefícios? Que darei eu a ti por teu amor e sacrifício? Tudo que sou, tudo que tenho vem de ti, amado Deus. Te entregarei o meu louvor como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro, meu Deus. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Que darei eu a ti, que darei eu a ti por teu amor e sacrifício. Tudo que sou, tudo que tenho vem de ti, amado Deus. Te entregarei a gratidão do meu coração. Recebe agora o aroma suave. Eu me consagro, meu Deus. Tua é a honra, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Então, o tema da nossa ministração de hoje é alcançando o sobrenatural de Deus através da gratidão. Deus, Ele quer que nós sejamos gratos a Ele em todos os momentos da nossa vida, independente do momento que nós estejamos passando. Tem gente que entrou aqui hoje, que está triste,
Tem gente que está aqui hoje, que está cansado. Tem gente que está aqui hoje, que entrou alegre com uma notícia que ficou irradiante. Mas em todos os momentos, Deus não nos abandona. E em todos os momentos, Ele quer que nós sejamos gratos a Ele. Porque em tudo dá graças quando estamos na presença dEle. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Por aquilo que a gente está passando. Tem certas situações que Deus nos coloca, que é para nos capacitar. E a gente só vem entender isso lá na frente, quando a gente para ouvir a voz dele. Porque quando está no meio da turbulência, a gente não consegue ouvir. Porque o diabo, ele tenta tirar a nossa atenção, a nossa concentração diante da palavra do Senhor. Mas o Senhor é tão bom que Ele sopra o Espírito dEle sobre as nossas vidas e nos capacita a ouvir a voz dEle, levanta pessoas, faz do jeito dEle, na hora dEle e como Ele quer, para essas pessoas virem falar conosco. E Deus, Ele quer que em todos os momentos nós sejamos gratos a Ele. Porque tudo que temos é dEle, tudo que somos é Ele que permitiu a gente ser. Se hoje você tem uma provisão, se hoje você tem um dom, é porque Ele te deu. Você não aprendeu sozinho. Então é Ele que te capacita, é Ele que te dá a criatividade, é Ele que te dá o discernimento, a sabedoria. Até porque na palavra de Deus lá em Jeremias 1:5 fala que antes de nos formar no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido. Então tudo que temos é dEle. O nosso casamento é dEle, os nossos filhos são dEle, a nossa vida é dEle. E o que adianta a gente falar que é nosso, que nós temos, quando não temos a presença do Senhor na nossa vida? Por isso que Deus trouxe esse tema hoje ao meu coração, alcançando o sobrenatural de Deus através da gratidão. E Ele me levou lá no Salmos 50, 23. Onde fala assim, aqui na Nova Versão Internacional fala assim: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A nossa boca, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Assim como o apóstolo vem nos ensinando toda essa semana que passou, a semana das primícias. As nossas atitudes, elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Através da palavra, através do jejum, através da oração. Mas antes, nós precisamos entender o que significa gratidão. E eu creio que o apóstolo, ele já deve ter explicado para vocês o que é gratidão. Mas mais uma vez eu vou trazer para vocês que a gratidão significa graça ou agradável. Ou seja, é reconhecer a graça alcançada. O sentimento de gratidão, ele é tão forte que ele nos possibilita rápidas mudanças nas nossas vidas. Quando nós estamos do lado de uma pessoa grata, nós nos sentimos bem. Quando nós estamos do lado de uma pessoa grata, essa pessoa chega num ambiente, esse ambiente é transformado. Esse ambiente, a atmosfera dele, ele muda. É diferente de uma pessoa ingrata, que chega murmurando, chega reclamando e chega questionando. E a gratidão, ela acaba influenciando na lei da atração. E o que significa isso? Significa que quanto mais grata eu sou, mais coisas boas eu vou atrair para a minha vida. E
Essa reflexão me levou lá na palavra de Deus em Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, onde fala da cura dos 10 leprosos, onde somente 10 foram curados, porém somente um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer, ele foi salvo pela fé dele. Ele não só recebeu a gratidão, mas ele também foi salvo pela fé dele, porque ele voltou reconhecendo a graça de Deus sobre a vida dele. E como nós podemos exercitar essa gratidão durante a nossa vida, durante o nosso trabalho, onde nós estivermos? O conceito de exercitar a gratidão, ele é muito simples. Nós que complicamos. Por quê? Porque a rotina do dia a dia nos deixa tão atribulado, nos deixa tão estressado, às vezes, que nós não temos tempo de parar. Para, às vezes, nem beber um copo de água. Dependendo do trabalho que você tem, você fica o dia inteiro, 12 horas, e chega no final você fala assim, nossa, eu não bebi um copo de água. Eu não fui uma vez no banheiro. E quanto menos parar para ouvir a voz do Senhor. Porque é tanta pessoa te procurando, é tanta coisa que você pensa. Quando você sai de casa, você acorda, às vezes você não dá nem bom dia para o Senhor, mas já pensa no que você vai fazer até a noite. Já programa o seu dia, e o seu dia às vezes sai todo errado, porque você não entregou o seu dia ao Senhor, você não foi grato pelo ar que Ele te deu naquela manhã, você não foi grato por você estar com vida naquela manhã, por você estar dentro do seu lar, e você já foi pensando, acordando, o que você tem que fazer, quais são as suas metas a serem atingidas, sem ao menos perguntar ao Senhor o que Ele quer de você. E por ser um conceito tão simples, nós complicamos ele com a correria do dia a dia. E com isso, as consequências, as frustrações que surgem nos nossos caminhos, fazem com que nos tornamos ingratos ao Senhor. Porque a nossa carne, ela fala muito mais alto do que o nosso espírito. E quando nós não alcançamos o nosso objetivo, quando você sai de manhã com planejamento de fazer algo, e você não alcança esse objetivo, você se frustra. Para você, aquele seu dia ali já começou errado. E depois vai lá e acontece uma outra coisa, você fala assim, hoje não é o meu dia. E você começa a murmurar, e você começa a reclamar, e em vez de você atrair coisas positivas para você, você começa a trazer a decepção, você começa a trazer a frustração. Então nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Tessalonicenses 5:18, onde o apóstolo Paulo, ele nos fala que em tudo temos que dar graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E depois, se a gente sair lá de 1 Tessalonicenses e ir lá para Romanos 8, nós vamos ver que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Muitas vezes a gente não entende o que acontece hoje, mas Deus sabe de todas as coisas, porque Ele te criou, Ele te formou, e Ele já tem um plano para a sua vida. Basta sermos obedientes ou não para seguir a sua palavra. Muitas vezes temos consequência porque não seguimos a palavra de Deus, não ouvimos a voz do Senhor. Mas Deus é misericordioso conosco e Ele nos resgata todos os dias, porque essa misericórdia dele se renova a cada manhã. Não importa como estejamos na presença do Senhor, todos os dias Ele nos visita e todos os dias Ele nos dá a oportunidade de agradecer pela vida, de agradecer que a nossa vida é dele, tudo que nós temos é dele. E Ele nos leva lá em Romanos 8:18 e fala que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. E se hoje
você está passando por algum problema, eu creio que aquilo que tu está passando é dupla honra que Deus vai te dar amanhã. Porque você está sabendo ser grato. Grato diante da dificuldade, grato diante da alegria, grato em todos os momentos. E é assim que agrada o Senhor. Termos um coração grato a Ele nas pequenas coisas e em tudo que nós fazemos. Aí a gente vai lá para Romanos 12:2, onde diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. É a vontade do Senhor. Se a gente perguntar, Senhor, é isso que eu quero, mas Ele falar, mas não é isso que eu quero para a sua vida, vai dar tudo errado. E Ele vai te livrar. Ele vai te livrar de caminhos de morte e Ele vai te mostrar caminhos de bênção. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Porque lá na palavra de Deus, em Isaías 55, 8, 9, diz que os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são os caminhos e os pensamentos do Senhor. Sendo assim, os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. A gente tem uma visão limitada, assim como o nosso apóstolo falava. O mundo tenta colocar na nossa mente que nós somos incapazes. O mundo tenta colocar na nossa mente que nós somos fracos. Mas o Senhor nos enxerga forte. O Senhor nos capacita. E o Senhor, Ele usa a boca de quem Ele quiser. Não interessa se você tem estudo, se você não tem. Quando o Senhor falar com você e mandar você falar a palavra dEle para alguém, vá até essa pessoa e fale. Porque é Ele que vai soprar o Espírito dEle na sua boca e vai te capacitar para salvar uma vida. E diante disso daí, Ele ainda nos leva para outro versículo. Lá em Romanos 8, 28, onde a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus. E com isso eu entendo que se a nossa boca estiver alinhada com a palavra do Senhor, se as nossas atitudes estiverem alinhadas com a palavra, na nossa vida nunca vai faltar o linguajar gratidão. Na nossa vida nunca vai faltar a palavra gratidão sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso emprego. Então aquele ato profético que o apóstolo nos deu, quem não pegou o potinho, faz o seu potinho, escreve ali gratidão. E todos os dias quando você acordar, Senhor, eu acordei, muito obrigado pelo dom da vida. Senhor, eu acordei, obrigado porque eu tenho uma casa. Obrigada porque eu tenho um lar, eu tenho uma comida. Muita gente não tem nada e é grato pelo nada que tem. E nós temos tudo. E a gente esquece de agradecer por tudo aquilo que Deus tem nos dado. E o que nos leva à falta de gratidão? Eu entendo que quando eu estava estudando, que quando a gente vive permanecendo constantemente no estado de gratidão, certamente essa é uma dádiva do Espírito Santo que só é possível naqueles que têm o Senhor Jesus. Porque quando nós não temos Jesus, o mundo nos ensina a viver permanentemente numa busca desenfreada pelo descontentamento, pelas metas não alcançadas. Você percebe que você nunca está satisfeito com nada. Você percebe que tudo que você quer, você alcança, você conquista, mas há sempre algo a faltar na tua vida quando nós não temos a presença do Senhor. Eu me lembro que quando eu não era convertida, eu almejava o 2º grau, eu tive o 2º grau. Depois eu almejava a faculdade, eu fiz a faculdade. Almejava casar, eu casei. Almejava ter filhos, eu tive. Mas enquanto eu não me convertia, havia sempre um vazio dentro de mim, onde falava assim, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E quando nós não temos o Senhor, essa meta que nós planejamos alcançar,
a gente não alcança, a gente se frustra. E a ingratidão, ela é implantada no nosso coração. Porque o mundo, ele nos ensina isso. O diabo, ele acaba plantando essas insatisfações em nossos corações. E a consequência disso é a gratidão. Que, consequentemente, gera o quê? Murmuração. Que, consequentemente, gera o quê? Questionamentos. Gera inveja. Por que inveja? Porque gera inveja. Você sabia que quando você tem a sua casa, você tem o seu emprego, você está planejando uma viagem, aí você vai lá para a região dos lagos. Aí você está lá muito bem com a sua família, curtindo a praia. Só que aí você abre o Facebook e você vê aquela sua amiga que se formou junto com você, que fez a mesma coisa que você e está lá em Cancún. Aí você fala assim, meu Deus, misericórdia. O que ela tem que eu não tenho? Por que eu não estou lá? Porque o Senhor não me dá as condições que deu para ela. Porque o Senhor te quis ali naquele lugar. Às vezes, ela está lá em Cancún. Será que ela está feliz? Quantas vezes nós vimos fotos no Facebook, casamentos no Facebook, que está tão bem, e de repente chega e fala assim, como é que vocês estão? Acabou o casamento. Ué, mas ontem vocês estavam viajando? Era tudo fachada. Então nós sempre estamos querendo comparar algo do próximo, porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. Deus te deu uma família perfeita. Deus te deu filhos perfeitos. Deus te deu o emprego perfeito, mas você almeja o emprego do outro, mas você almeja a viagem do outro. E quando você para e olha para a realidade, eu me lembro que na Semana da Conquista, eu estava vindo para cá. Eu saí do emprego, eu trabalho ali no Meier, no Pasteur. E eu fui lá para o outro lado, perto do Salgado Filho, pegar o ônibus. E ali eu fiquei tão frustrada, mas tão frustrada que quando eu falo me dá até vontade de chorar. Porque eu olhei as minhas filhas ali naquela situação. Deus me deixou ali quase 1 hora no ponto de ônibus. E eu vendo aquela situação ali embaixo do viaduto, onde existiam mulheres, homens jovens, crianças de 2 anos, 3 anos, andando descalça na rua, bebendo coisa do lixo. E eu fiquei, Senhor, misericórdia da minha vida. Porque eu estava reclamando que eu não consegui aquilo que eu queria. Que era algo material. Que era algo que, depois que eu alcançasse, eu ia largar para lá. É como uma criança que ganha um brinquedo. Ela te perturba, ela te implora, ela chora, você compra um brinquedo, você dá para ela. Daqui a meia hora ela larga o brinquedo de lado e ela vai brincar com a caixa do brinquedo. Geralmente é assim, porque nós somos assim. Mas depois que a gente conquista aquilo, a gente almeja algo maior, porque o mundo nos faz fazer isso. E eu fiquei parada ali, Senhor, misericórdia da minha vida. Misericórdia, porque eu reclamo que eu não tenho isso, mas essa criança não tem uma cama para deitar. Essas pessoas não têm uma mesa para sentar, elas estão comendo comida do chão. E a nossa comida, ela vem fresquinha da geladeira, ela vem fresquinha do fogão. A gente tem o privilégio de ter uma geladeira para beber uma água gelada. A gente tem o privilégio de abrir a nossa geladeira e ver comida fresca ali, comida que não se estraga. E quantas vezes essas pessoas têm que comer, ou até mesmo devido à fome não come, e no dia seguinte come comida estragada. A gente tem o privilégio de deitar na nossa cama fofinha, né? Na nossa cama quentinha, que quando a gente tira o lençol, vem aquele cheiro do Comfort, vem aquele cheiro gostoso.
E essas crianças, eu fiquei pensando, elas estão deitadas num pedaço de pau. Elas estão deitadas no papelão. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não sou digna de receber o que eu tenho do Senhor. Eu tenho tudo. E essas crianças não têm nada. E às vezes a gente não agradece pela água que a gente bebe. Eu sou enfermeira, eu trabalho no CTI. Quantas vezes o paciente me implora para eu botar uma gotinha de água na boca dele? E eu não posso, porque senão esse paciente pode broncoaspirar. E a gente tem um privilégio de beber água todos os dias, uma coisa simples. E a gente às vezes não agradece pela água que Deus nos dá. Tudo bem que está tendo esse problema na cidade, mas isso é passageiro. Porque Deus é o Deus da terra, Deus é o Deus da prata e do ouro, e é Ele que vai dar discernimento ao povo da Sedai para consertar essa água. Nós temos que profetizar, assim como o apóstolo nos ensinou. Então nós não agradecemos pelo pouco. E Deus me botou ali durante 1 hora. Não chegava o ônibus. Eu já estava ficando nervosa ali, porque eu estava vendo aquelas crianças correrem. Quase que eu estava pegando uma delas e levando para casa. Porque a gente não agradece pelo pouco. Porque a gente quer almejar sempre mais e mais. A gente quer sempre almejar mais. E quando a gente não consegue almejar esse mais, na nossa vida é gerada a ingratidão. Porque a gente murmura, a gente questiona e a gente se decepciona. A gente inveja o nosso amigo porque ele trabalhou e ele tem mais. Se ele alcançou aquela viagem é porque ele correu atrás disso. Se você quer, corre você também. Vai trabalhar, vai estudar, vai mudar a sua vida. Então nós não devemos reclamar. Nós devemos ser gratos por aquilo que Deus nos deu. Então o diabo, ele tem nos intoxicado com a insatisfação. E isso nos leva para o caminho da murmuração quando nós não temos a presença do Espírito Santo. Por isso que eu falei lá no início, que é uma dádiva do Espírito Santo a gratidão. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós não murmuramos. Porque Ele nos lembra a sermos gratos todos os dias. Porque quem nos formou foi o Senhor. Quem nos fez foi o Senhor. E a nossa vida é dele, o nosso casamento é dele, a nossa família é dele. E isso é pra gente não gerar desculpa, pra gente não vir pra casa de Deus por causa dos nossos filhos. Uma vez eu falava, quando eu não era crente, que eu não ia pra célula por causa das minhas filhas. Depois que eu ouvi uma pessoa falar, são os seus filhos que está te impedindo de ir na casa do pai? Os seus filhos são dele. Então, vamos pedir para Deus resolver esse problema? Deus recolhe os seus filhos e te deixa livre para ir na casa do pai. Nunca mais eu coloquei desculpa sobre a minha vida, sobre as minhas filhas, para eu fazer a obra do Senhor. Pode ser no acampamento, pode ser subir na montanha, pode ser o que for, eu levo elas comigo. Até porque, se eu não carregar elas hoje, amanhã eu não posso obrigar elas a virem para a igreja, para a casa do pai, porque eu não ensinei o caminho. Porque eu botava desculpa para elas não virem. E quais são os benefícios da gratidão sobre a nossa vida? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus, nós percebemos claramente que a vontade de Deus é que nós sejamos gratos a todos os momentos, porque a gratidão, ela antecede o milagre. Todas as vezes que nós somos gratos, o Senhor abre portas sobre a nossa casa, abre portas sobre as nossas vidas,
ouve as nossas orações todas as vezes que nós somos gratos a Ele e nós entregamos a nossa vida a Ele e pedimos perdão pelo nosso pecado. Que também não adianta a gente chegar na presença do Senhor e pedir aquilo que nós desejamos quando nós estamos no erro com Ele. Como Ele vai te dar algo se Ele é o Senhor justo? Se você tem, como eu vou falar? Se você tem algo pendente no mundo espiritual. E aquela pessoa que anda certinha, orando, jejuando, lendo a palavra, e Ele não vai liberar. Então nós temos todos os dias que, além da gratidão, pedir perdão pelos nossos pecados. E além disso, não pecar mais. Porque senão isso vira um vício sobre a nossa vida. Então, o primeiro benefício que a gratidão nos traz. A gratidão tem o poder de mudar ambientes. Porque a ação de graças é literalmente uma força que carrega em si o poder de mudar atmosferas. Eu queria ler lá, primeiro livro de Reis 3, do 5. Cinco, 9. Primeiros Reis 5, 9. Aonde fala assim: não é esse não. Enfim, é onde fala sobre Salomão. Quando o Senhor chega para Salomão e fala para Salomão através do sonho o que ele deseja. E Salomão, ele chega e fala para o Senhor que o que ele deseja é sabedoria para discernir o coração do seu povo. Salomão, naquele momento, ele poderia muito bem pedir poder, ele poderia muito bem pedir dinheiro. É 3:5. Eu botei no 5:3. Mas enfim, a gente não precisa ler. Depois, se vocês tiverem curiosidade, creio que todos, quase todos sabem, já conhecem essa passagem, aonde Deus chega para Salomão e fala assim: Salomão, o que você quer que eu te faça? E Salomão, pela humildade dele, fala: Senhor, eu quero discernimento para entender o coração do meu povo, porque sem o discernimento eu não vou conseguir coordenar essa geração. Salomão, ali naquele momento, ele poderia pedir poder, ele poderia pedir dinheiro, ele poderia pedir tudo que ele quisesse, porque Deus deu a opção para ele. Mas ele foi humilde para pedir o discernimento. E quando a gente pede, agradece a Deus pelo pouco e é humilde diante da presença do Senhor, Deus nos dá o muito. Deus, além de dar o discernimento e a sabedoria dele, deu poder, deu dinheiro e deu todas as coisas que ele precisava. O que me leva lá em Mateus 6:33, onde diz que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Porém, muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós primeiro buscamos as demais coisas, sem pedir discernimento ao Senhor, sem perguntar o que Ele quer para a nossa vida, para depois buscar o Senhor. Aí nós temos a consequência, o que nos leva à ingratidão, à murmuração e a questionamento, quando na realidade
Nós primeiros devemos buscar ao reino de Deus, ser grato pelo que Ele tem nos dado e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Para depois buscar as demais coisas, porque quando nós buscamos o pouco, Deus surpreende no muito. E quando nós expressamos a nossa gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, nós deixamos de priorizar o problema e profetizamos para o problema do tamanho do nosso Deus. A partir do momento que nós somos gratos no tempo da adversidade e entregamos os nossos anseios diante do altar do Senhor, o problema não passa mais a ser nosso e passa a ser de Deus. E isso Ele se agrada, porque nós confiamos naquilo que Ele é, naquilo que Ele sempre será. Não é pelo que Ele nos dá, é pelo que Ele é na nossa vida. Esse é um dos benefícios quando nós temos a gratidão na nossa boca. Quando nós temos uma boca profética alinhada com a palavra e nós temos palavras de gratidão, não importa o momento que você esteja passando, Deus sempre vai te honrar, Deus sempre vai te dar dupla honra e vai te dar condições, mesmo quando você estiver se afogando, Ele vai sempre levantar uma brechinha para você respirar. Porque Ele é Deus e Ele faz do jeito dEle. Assim Ele faz comigo e eu creio que assim Ele faz com cada um de vocês aqui. E terceiro, a gratidão também ativa a provisão sobrenatural. Lá em Mateus 15:36, nos fala da passagem. Jesus alimentando uma multidão. Onde nós vemos que Jesus tem apenas 7 pães e 2 peixes. Aí se a gente for lá na passagem e ler, vai ver que Jesus, Ele não murmurou, Ele não questionou a Deus se aquela provisão que Ele nos deu ia dar para todo mundo, ia dar para a multidão. Jesus, quando a gente vê no versículo que Jesus apenas deu graça. E quando nós somos gratos, Jesus libera o sobrenatural sobre a nossa vida. E quando nós somos gratos, Jesus nos proporciona aquilo além daquilo que nós pedimos. Então nós vemos diversos exemplos na palavra de Deus, que quando nós somos gratos no pouco, o Senhor libera muito sobre a nossa vida. Então nós devemos lembrar que a provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. E como eu sou grato, todas as vezes que eu procuro o Senhor e agradeço a Ele pela vida que Ele me deu, todas as vezes que eu agradeço pela minha casa, todas as vezes que eu agradeço pela minha família, todas as vezes que eu agradeço pela tribulação, porque é na tribulação que Ele molda o nosso caráter, é na tribulação que Ele nos ensina a ser pessoas melhores, porque Deus também fala conosco na tribulação. Ele também usa pessoas para nos mostrar que também nós erramos, que nós também não somos certos o tempo todo. Sendo que, na maioria das vezes, nós vemos uma multidão na hora de pedir. Se a gente fosse fazer uma ministração e fosse falar que nós iríamos ganhar algo de Deus, uma multidão iria vir aqui para frente. Assim como aqueles 10 leprosos, todos vieram em direção ao Senhor. Mas somente um voltou para agradecer. E é assim também no nosso dia a dia, é assim também na nossa vida. Uma multidão vem te pedir, mas poucos entram na fila para te agradecer por aquilo que você tem proporcionado, por aquilo que Deus tem proporcionado. E Deus, Ele tem misericórdia da nossa vida, não é porque nós merecemos, mas sim pela graça. Porque a gente merecia a cruz, mas Ele nos resgatou. Ele morreu na cruz por nós.
E eu aprendo com essa ministração que quem não agradece pelo pouco não está preparado para receber o muito de Deus. Se eu não sou grato pelo pouco que Deus está me dando, eu também não tenho direito de receber o muito que Ele vai me dar, que Ele vai me proporcionar. Então, nessa manhã, eu queria convidar vocês, nesse momento. Hoje eu vou fazer algo diferente. Deus colocou no meu coração algo diferente. Eu não vou chamar vocês para virem para o altar, não. Porque tem algumas pessoas que ficam envergonhadas, outras tímidas. E eu entendo que o nosso altar também é dentro da nossa casa. E é também aí no seu lugar. Então, eu vou te convidar nesse momento. Se você tem um pouco de Deus para agradecer na sua vida, quem puder, se ajoelhar no seu lugar. Enquanto o ministério de louvor, ele toca pra gente. Eu vou te convidar a engrandecer o nome do Senhor. E eu também vou fazer isso aqui em cima. E agradecer por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pelo dom da vida. Agradecer pela nossa casa, agradecer pela nossa família, agradecer pelo pouco, agradecer pelo muito, porque todos nós temos algo a agradecer. E diante da correria do dia a dia, a gente esquece de fazer isso. Às vezes a gente levanta, se arruma, escova o dente, fica preocupada com a roupa que vai usar para sair para trabalhar. Mas a gente às vezes esquece de falar assim: Senhor, muito obrigado, porque eu abri os meus olhos. Obrigada porque eu posso me levantar e ir andando para o meu trabalho. Obrigada porque eu estou com saúde. Obrigada, Senhor. Então, vamos agradecer nesse momento. Lembrar de momentos de gratidão pelo pouco, para que o muito seja derramado sobre a vida de vocês. Que darei eu a ti por todos os teus benefícios? Que darei eu a ti por teu amor e sacrifício? Tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado Deus. Te entregarei o meu louvor como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro, meu Deus. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Enquanto vocês estão em momento de adoração, momento de agradecimento com o Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado, te proporcionado. Se você chegou aqui, você tem uma luta que você está passando, eu creio que
Essa luta não é para te paralisar, essa luta não é para te decepcionar, essa luta não é para te derrubar, e sim para trabalhar o seu caráter, te tornar mais forte, porque nós temos que profetizar. Com a nossa boca nós temos que profetizar. Em Deus eu sou forte, assim como nosso apóstolo nos ensinou. E queria convidar, nesse momento, queria fazer 2 orações por aqueles que estão nos visitando. E só eu tô olhando para você. E se você, Deus falou realmente com você e tocou no seu coração, eu queria fazer uma oração com você. Essa oração não precisa ser alta, ela pode falar dentro de você, mas que seja verdadeira, para que Deus venha realmente entrar no seu coração e mudar a sua história. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pelo dom de vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui. Obrigada porque me deu a oportunidade de poder ouvir a sua voz e me ensinar que eu tenho que ser grato no pouco que o Senhor tem me dado, porque o pouco do Senhor é muito sobre a nossa vida, Pai. E nesse momento, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Nesse momento, só eu tô olhando para você. Se alguém fez essa oração, levanta uma de suas mãos. Se não tem ninguém, aqueles também que estão afastados, que há um tempo não fala com o Senhor e hoje quer retornar para a casa do Pai, também pode levantar uma de suas mãos para que alguém venha te abraçar e orar com você. Tem alguém nesse momento que quer retornar? Amém. Então vamos agradecer, engrandecer o nome do Senhor, porque nós somos salvos, porque nós estamos na presença dEle, porque o nada com Ele é tudo, e tudo que nós temos é dEle, tudo que nós somos dEle. E agradecer, porque Ele vai nos direcionar, assim como Ele fez com Salomão. Vai derramar o discernimento, a sabedoria no coração de cada um de vocês, para que em todas as situações venhamos discernir o certo e o errado e a ouvir a voz do Senhor sobre a nossa casa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por essa manhã, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que não agradou ao seu coração. Que o seu Espírito Santo todos os dias possa vir nos visitar, Pai, e nos revestir com a sua graça, com a sua misericórdia, Senhor. Derramando sobre as nossas vidas, Pai, a gratidão. Derramando sobre as nossas vidas a graça. Derramando, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito, que na nossa boca não venha faltar, Pai, a palavra gratidão, que no nosso coração não venha, Pai, faltar a gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos deu até hoje, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai dar muito mais, porque quando nós cuidamos da sua casa, quando nós cuidamos do seu reino, todas as coisas serão acrescentadas sobre as nossas vidas. E eu creio, Pai, que cada um que está aqui, Senhor, já agradeceu
por aquilo que o Senhor tem feito e já está agradecendo, profetizando, sendo boca profética, Pai, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu oro, Senhor, e te agradeço por essa manhã. Te agradeço pela vida, Senhor, do apóstolo Alexandre, da apóstola Rida, Senhor, por essa família sacerdotal, Senhor, que nos traz o alimento toda semana, que paga o preço por nós, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu te peço também, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela melhora da pastora Nara, Pai, porque a cada dia o Senhor está soprando seu Espírito sobre a vida dela, e a cada dia, Pai, o Senhor vai surpreender a cada médico, Pai. Então eu te peço, Senhor, muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.